Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caros telespectadores do canal 16, nossa imprensa que está presente em nosso parlamento, ocupo a tribuna nesta manhã para fazer alguns comentários e algumas sugestões com relação à ocupação da nossa Maesa, a nossa metalúrgica Abramo Eberle, esse conjunto arquitetônico maravilhoso do nosso município, prédio magistral, erguido lá nos anos 40 e 50, que é um patrimônio histórico e cultural do município de Caxias do Sul, dos caxienses, portanto, essa que foi uma obra emblemática e foi, no meu entendimento, o marco inicial da pujança da indústria metalmecânica em nosso município, que hoje enfrenta algumas dificuldades, mas nós temos na metalúrgica Abramo Eberle, na pessoa dessa mulher fantástica, Paula Iores, tendo em vista que agora se avizinha o Dia Internacional da Mulher, a Luísa Zanrosso Eberle, popularmente conhecida como Didia Bandeira, a precursora da metalurgia em nosso município, vereador Tomé. Através de uma mulher é que a indústria metalmecânica ganhou terreno, avançou. Então isso precisa ser reconhecido. Com a produção de lamparinas, em que a Didia Bandeira trouxe do seu conhecimento na Itália e depois passado ao filho Abramo, nós tivemos toda a pujança da indústria metalmecânica. E quando se fala em marco inicial, nós precisamos realmente ter um marco inicial de ocupação da nossa Maesa. Nós precisamos ato contínuo da desocupação ali da empresa Voges, nós precisamos ter, ou pelo menos iniciar, né, a imediata ocupação daquele espaço, principalmente naquilo que nós chamamos de convivência pública. Nós precisamos dar o pontapé inicial, ou seja, dar o ponto de partida, ainda que simbólico, mas nós precisamos que a Maesa, ela entre na ordem do dia da comunidade caxiense. Que ela seja um ponto de uma mobilização progressiva dos caxienses, no sentido de adentrar naquele espaço que é dos caxienses. E, nesse sentido, nós entendemos que essa reivindicação de uma ocupação inicial do prédio da Maesa, no curto prazo, nós teríamos belos atrativos naquele empreendimento, como o jardim interno que ali existe, que é muito bonito. Nós temos um lago também ali, e que, sem dúvida nenhuma, é um lugar muito atrativo para a nossa comunidade, um lugar de lazer, um ponto de encontro, um local de convivência pública. E nós entendemos, professor Périco, inclusive, que não precisa também de um grande investimento para fazer essa ocupação inicial. Nós entendemos que nem mesmo precisaria de uma restauração mais profunda, algo que demandasse uma autorização do IFAM, de órgãos ambientais, de proteção cultural. Bastaria sim que nós construíssemos ali uma bela arquibancada, para 300, 400 pessoas poderem sentar ali, e nós começarmos a contemplar o espaço da Maesa. E nós poderíamos já, tendo em vista que a prefeitura sinaliza com uma nova comissão, enfim, para dar a destinação pública correta, mais uma comissão, né, do qual me parece que a Câmara de Vereadores vai ser convidada a ter assento. Nós entendemos que devemos trabalhar de forma rápida e urgente para que nós tenhamos essa ocupação já agora na nossa primavera, né, no início da primavera, ou também no Natal. Datas estas que elas são simbólicas para o município, tendo em vista que a primavera pode, inclusive, mobilizar a comunidade, né, inclusive com a programação das escolas, trazendo turmas, trazendo alunos, enfim, seria muito interessante. E nós precisamos também, mais do que nunca, já começarmos a definir esses espaços
com relação ao uso deles, mais precisamente. Qual é o uso que nós vamos dar, né? Tendo em vista que deve essa comissão também se debruçar um pouco na questão de uma espécie de plano diretor de ocupação da Maesa, para justamente nós termos esse espaço, um uso como um espaço de convivência pública, mas também um uso para demandas culturais. Sem falar naquilo que falava o vereador Adiló, o vereador Ed Eloy Frisso, que nós temos que ocupar pelo menos 3 pastas que são afetas a essa matéria. Ou seja, a Secretaria de Segurança pode ir lá justamente para dar segurança àquela edificação, para que não se deprede ou não se suprima algo que está ali de valor, né? Coisas como algumas esculturas que existem ali, enfim, objetos de mobiliário da própria edificação, mas também entendemos que a própria Secretaria do Turismo e a Secretaria de Cultura devem ocupar aquele espaço. Não somente por saírem do aluguel pura e simplesmente, não, para que ali se faça os devidos encaminhamentos, que se engendrem as ações imediatas de uma ocupação da Maesa de forma rápida, de forma sem ter os gastos, mas que a comunidade possa adentrar ali. E esse espaço de convivência, nobres pares, para quem conhece a Maesa, sabe que é uma coisa, em tese, até simples de acontecer. Porque ali nós precisamos do quê? Num primeiro momento, que as pessoas adentrem a esse espaço. Mas para adentrar, precisa de um lugar para sentar. Então, qual é o investimento inicial necessário ali, além de uma arquibancada para contemplar o lago, contemplar o jardim? Nós precisamos ter mesas e cadeiras, na ordem de 150, 200 mesas e cadeiras, para que as pessoas possam ali entrar, adentrar, fazer as suas leituras, seus livros, tomar seu chimarrão, enfim, para interagir enquanto comunidade, né? Tomar um café, um espaço então interno com mesas e cadeiras seria o mínimo necessário para que nós pudéssemos ter essa ocupação da Maesa. Mas também atrações, né? Algumas atrações importantes ali. A questão do mercado público, ela é uma questão vital, não somente pura e simples para a questão de comércio. Nós precisamos, enfim, ter um mercado público justamente nesse sentido, vereador Eloy Frisso, para que a comunidade interaja. Vá ali comprar um bacalhau, uma azeitona, um disco antigo, um pedaço de tecido, tal, mas que sirva de ponto de convergência dos caxienses. Os caxienses precisam se apropriar daquilo, na boa acepção da palavra, se apropriar culturalmente daquele local e começar a usufruir e saber do que isso significa para que se restabeleçam as relações humanas de forma comunitária em nosso município, que é o fim e princípio da convivência humana. Então, acho que a Maesa ela pode ser protagonista nisso, inclusive. E também outras atividades que podem estar ali sendo abrigadas, como o próprio se aventou a questão do museu, um museu da indústria, que na verdade não seria basicamente um museu puro e simplesmente, mas para cultuar, né, a questão do trabalho, vereador Cassina. Nós que somos a capital gaúcha do trabalho, temos toda uma história de empreendimento dos artesãos que vieram da velha Itália, né, da metalurgia, da questão da uva, da questão da madeira, enfim, nós precisamos ter um espaço para que se possa contemplar a cultura do trabalho. E a cultura do trabalho deve ser realizada ali, na Maesa, junto a um museu da indústria, e que nós com certeza vamos conseguir com que os nossos empreendedores, os nossos empresários de Caxias, cada um ao seu modo, faça uma doação daquilo que tem para mostrar para as novas gerações aquilo que nós temos de bom, aquilo que é o significado de Caxias do Sul. E por fim também uma sugestão importante, nós entendemos que não tem mais sentido a Biblioteca Pública Municipal estar aqui no centro de Caxias do Sul, que é um local lindo, maravilhoso, histórico, mas com todo aquele difícil acesso. Entendo que a Maesa também pode abrigar ali uma espécie de biblioteca, sendo transferida à biblioteca pública, para quê? Para a comunidade, os jovens estudantes se apropriarem dos livros e efetuarem as leituras junto às mesas ali num espaço de convivência. Então é bem tranquilo, mas entendo que nós precisamos ter atitude nesse momento. A prefeitura precisa encontrar esse meio termo de fazer a ocupação agora,
né, findando as atividades da empresa Voges, nós precisamos fazer essa ocupação imediata como um espaço de convivência pública, fazendo com que a nossa comunidade se aproprie daquele espaço como um espaço de convivência, um espaço cultural, um espaço para, quem sabe, a comunidade se aproximar cada vez mais. Obrigado, presidente.